Boa noite, rapaz. Boa noite. Ronaldo, foi assim, a ideia foi essa, né? E assim, foi uma maneira nova de pensar que eu achei é, diferente, né? E eu acho que condiz com o que a gente está acreditando, né? Que a gente está vendo e vivendo, né? No grupo Emmanuel. Então, eu achei, assim, uma boa ideia é expor essa nova visão, né? Mas aí, para explanar o correto, então eu deixei aí com vocês, para vocês explanarem tudo aí, verem a versão, se está correto mesmo, né? Como que é. Mas eu achei muito interessante essa versão, né? De sermos adoradores, sermos Cristo aqui. Quanto mais parecidos, mais adoradores, né? E foi isso. Mas deixo com vocês, viu? Vocês podem explicar aí, fiquem à vontade. Interessante é que antes de Nanete falar desse pastor, ela já tinha falado para mim o que Manuel escreveu, que ele falou também hoje à tarde, né, hoje de manhã, foi exatamente o que Nanete falou depois, né? Ela completou com o que o pastor falou, mas Manuel falou que a verdadeira adoração é um estilo de vida, não é uma voz, não é um cântico, não é mas um estilo de vida que nos leva a refletir Cristo. Isso é a verdadeira adoração, né? Não é um cântico, ou você chegar na igreja e dizer, vamos adorar, a gente, levanta a mão. Não, é a sua vida que reflete essa adoração. Você é um verdadeiro adorador. É diferente, né? Tem dias que a gente acorda para louvar, né? Quando a gente acorda na carne, nós acordamos carnívoros, no sentido de expressar a nossa carne, não a nossa espiritualidade em Cristo, a gente somos simplesmente louvadores, né? Pessoas que louvam na carne e não no espírito. Louvar ou adorar no espírito é algo pessoal, né? Cada um vai desenvolver isso. Não existe uma técnica, não existe um manual que diga siga as regras, 7 regras para ser um adorador verdadeiro. Não existem essas regras, a Bíblia não nos dá essas regras, mas nós sabemos quando estamos verdadeiramente em adoração, né? Ou expressando Cristo através de nossas vidas, através de nossos atos de amor, né? Então, Manuel falou isso tremendo, né? Aí Neide foi completou com esse áudio que ela falou que viu o irmão falar, né? Até na reunião a gente comentou isso. Será que ele percebeu o que ele falou, a profundidade de onde ele chegou, né? Se esse próprio pastor entendeu ou se ele passou a mensagem porque o Espírito Santo realmente tinha que passar essa mensagem para que as pessoas tivessem ali algumas absorvessem, né? Que é muito profundo isso, gente, né? É, eu gostava quando os outros falavam, né? Ele fala, se o pai procura adoradores é porque é difícil de achar, né? E realmente não deve ser fácil de achar. Pessoas que expressem o caráter e as virtudes de Cristo na Terra, né? Muitas vezes eu estou expressando o caráter e as atitudes de Cristo na Terra e, de repente, a minha alma carne fala mais forte do que o Espírito de Cristo Jesus dentro de mim, né? E aí lá vai eu, puf, de adorador, passo para um louvador, né? Simplesmente um repetidor de música, que não é isso que expressa ser adorador, né? Então a igreja hoje ela está nessa visão de achar que adorar é cantar, repetir versos, né? Levantar a mão, mas é muito mais profundo do que isso, né? É nesse sentido que a gente está vendo, né? Isso é maravilhoso, né?
Então, não é fácil. Ser um adorador não é fácil. Por isso que o Pai procura. Então, eu me ponho nas mãos do Pai Altíssimo Elion para que ele possa me transformar em um verdadeiro adorador. Aquele que vai adorá-lo em espírito e em verdade. Em Cristo Jesus. Vamos adorar ao Pai em espírito e em Cristo. O que é que isso quer dizer? Refletindo Cristo através de nossas vidas. Esse é espírito e verdade. Verdade é Cristo. Então, é fantástico, né? É certas coisas que, assim, a nossa mente, eu não sei se a gente está conseguindo alcançar, né? O versículo que eu botei aí também, que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, que ressuscitou Jesus, trazendo Cristo Jesus, o unigênito, né? Tirando ele de primogênito, como Jesus morreu como primogênito, esse Espírito que ressuscitou Jesus, para que se tornasse Cristo Jesus o primeiro, é o que reside dentro de nós. Ele diz que esse mesmo Espírito é capaz de transformar os nossos corpos mortais. Isso, se a gente tiver consciência disso, que esse Espírito reside dentro de nós, e essa transformação de mente, de coração, de atitude, gente, isso é a chave de tudo, né? Então, é o que o Manuel falou também, né? Não sei se foi o Manuel, se foi o Anselmo que falou, né? Da renovação da mente, né? Se essa renovação não acontecer, se a gente não se apropriar disso, isso vai continuar sendo meras palavras, né? Nós vamos estar construindo a nossa casa simplesmente em areia, não em rocha. Vai bater o vento e tudo que a gente viu e tudo que a gente está querendo colocar em prática vai desabar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e temos que ter um desejo de querer que isso seja verdade em nossas vidas, né? Acho que esse é o primeiro passo. A gente chegar para o pai e confessar: pai, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero nada menos do que isso para a minha vida. Nada menos do que tu estás revelando, né? Tem que ter um desejo puro dos nossos corações de sermos e expressarmos Cristo Jesus, né? É muito bonito a gente falar: eu quero expressar Cristo Jesus, eu quero renovar. Não, tem que ser profundo, o desejo do coração realmente. E a gente se abrir para que o Espírito de Cristo Jesus trabalhe, renovando a nossa mente, renovando os desejos do nosso coração e matando a nossa alma carne, que se manifesta a cada momento que a gente quer crescer em Cristo, ela se manifesta. Pelo menos em mim é assim. Não sei nos irmãos. Mas olha que quando ela se manifesta, sai de baixo. Porque ela se manifesta bem forte. E cabe a mim dominá-la. E não a Cristo Jesus. Cabe a mim dominá-la e subjugá-la à palavra e à verdade. E não à realidade que o mundo quer que eu viva. E isso cabe a cada um de nós. Isso é individual, né? Para que possamos crescer em corpo de Cristo muito membrado. Então, é fantástico. Se Manuel fosse falar, acho que ele ia falar mais ou menos alguma coisa parecida com isso daí. Faço as minhas palavras, as palavras de Manuel, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei como é que vocês veem isso, né? Mas eu vejo assim, né? Então, praticamente isso. A adoração é um estilo de vida. E não existe uma regra, não existe passos. Existe uma vontade de coração de estar nisso e andar nisso. Essa é a diferença, o diferencial, né? E eu quero estar nisso e andar nisso junto, né? E quero que cada vez que a minha alma carne se manifeste, eu possa subjugá-la com a palavra e com a verdade que é Cristo Jesus. Para que esse verdadeiro adorador se manifeste verdadeiramente. Amém. É muito forte, né, essa questão aí de o adorador ser um lifestyle, né, um estilo de vida. Porque eu penso assim também, tá? Penso não, né? Eu penso que Cristo Jesus em mim me leva a pensar dessa forma também e concordar com esse negócio, tá? Por quê? Porque Cristo é perfeito,
né? E ele é preciso com as coisas dele, né? Pessoal, só para a título a princípio pode ser até um título de conhecimento, tá? Mas depois que vocês refletirem, talvez não seja, não. Talvez seja a título de revelação de fato, tá certo? Por exemplo, né, nós temos 3 festas, né, durante o ano, né, que o próprio Deus, né, nos leva a nós comemorarmos essas 3 festas. Aí existe uma coincidência, né, que Jesus Cristo foi crucificado exatamente na Páscoa judaica, tá? Simbolizando, né, a libertação de todos os cativos que estavam, né, inclusive a própria criação, né, que estava sob o laço do pecado, né? Aí, dali a 50 dias, apareceu, né, exatamente na festa da colheita, a manifestação do Espírito Santo, né? E com uma precisão tremenda também, para poder mostrar que na festa da colheita, né, nós iríamos também colher do Santo Espírito de Cristo Jesus. E na minha vida, tá, eu não quero falar mal dessa festividade natalina, né? Eu quero falar bem daquilo que eu penso que é, né, o cumprimento da terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, que tem um significado claríssimo, né? Deus tabernaculando com os homens. Aí o pessoal fala que Jesus nasceu, né, em dezembro. Não, não nasceu em dezembro. Ele nasceu com a precisão divina da festa dos tabernáculos, tá? O verbo era Deus, e o verbo se fez carne e tabernaculou com os homens. Ou seja, se manifestou aos homens, tá? Pode parecer que um pouco estranho o que eu estou falando aqui, mas eu peço que os irmãos reflitam sobre essa situação. Por que as 2 primeiras festas falam exatamente, né, da libertação e da manifestação da colheita do Espírito, né? E a terceira festa, desconexa, né, é comemorada entre setembro e outubro, né, por causa do ano judaico, né, e falaram que Jesus nasceu em dezembro. Está errado esse negócio, tá? E como eu falei para vocês, pode parecer uma bobagem, mas não é uma bobagem. É algo muito forte essa situação, tá? E eu estou falando isso também porque é o seguinte, eu não entendia por que chegava no Natal e eu ficava extremamente baixo astral, tá? Mas como eu falei para vocês, eu não quero falar mal dessa comemoração. Eu quero falar bem porque Cristo Jesus é preciso. Não tem nada que fuja do controle dele, tá? E essa situação aí da busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? E essa situação aí que para mim não foi carne nem sangue que revelou para vocês aí, Manuel, Iboneide, Anselmo, que falaram aí, tá? Mas é o Espírito de Cristo Jesus que revelou, né, essa situação. E fecha muito bem, porque é um estilo de vida de fato, tá? Nós estamos vivendo e na nossa vida nós estamos manifestando Cristo, né? E caramba, eu vibro quando eu começo a enxergar, né, na palavra exatamente aquilo que tem para ser enxergado, né, que é a manifestação da natureza de Cristo em nós. Cara, isso aí para mim é fantástico, né? Vocês se lembram bem que é uma revelação para os gentios a princípio. Qual é o mistério oculto que foi revelado para os gentios? Em primeiro lugar, Cristo em nós, a esperança de glorificação. Nós já falamos dessa situação e eu não me canso de falar, porque, caramba, é regozijante saber que você faz parte do contexto divino, você está dentro do plano de Cristo Jesus, você está sendo, né, no bom sentido da palavra, usado por Cristo Jesus para as boas obras,
E tudo isso é condizente com a palavra, né? Ou seja, a gente vai estudando, vai lendo, vai estudando, vai lendo, quando vê o Espírito de Cristo Jesus nos permite colher, né, revelações uma atrás da outra, né, onde a gente vê claramente que o contexto divino nos contém, né? Tudo aquilo que ele já preparou antes mesmo da fundação do mundo, já falou a respeito de cada um de nós, tá? E já nos colocou exatamente onde nós estamos, e isso é regozijante, isso é magnífico, tá? Poder saber que você é um escolhido de Cristo Jesus antes da fundação do mundo, né? E, caramba, a festa dos tabernáculos, nós temos que estudar ela profundamente, entende? Porque, né, o que é tabernáculo? É fazer morada. Então, se você crê que Cristo Jesus é, de fato, né, o ungido, e ele foi enviado por El Elyon para a transformação, né, a princípio a libertação, mas agora com a sua morte, né, que já aconteceu, né, a libertação. Agora, com a sua vida em nós, né, a transformação daquilo que nós não éramos para que nós passássemos a ser, né, o processo de endeusamento, né, que o Cláudio, né, também tocado pelo Espírito de Cristo Jesus, pôde me tocar, né, e eu também faço a pergunta se o Cláudio, naquele momento, sabia do que ele estava falando, entende? Se ele não sabia, paciência, eu sei do que ele estava falando, porque aquilo lá me chacoalhou muito, tá? E eu tenho vivido, né? É um estilo de vida também que eu tenho vivido, tá? Eu tenho buscado profundamente esse processo de endeusamento em Cristo Jesus, e eu tenho certeza de que eu, por mim mesmo, não tenho nada dele, né? Sou carente dele, né? E a gente vê mais uma vez o cumprimento, né? Todos pecaram e carecemos da glória do Pai, né? Então essa busca, essa ânsia que nós temos, né, de suprir o nosso íntimo, né, porque somos carentes, ou seja, somos vazios de Deus, né, por causa do pecado. Mas agora, né, livres do pecado, nós somos agora agraciados com a sua vida em nós. E a vida dele em nós nos transmuta, né, nessa situação. Aquilo que não é passou a ser. Aquilo que não tinha nada para conter Cristo, agora tem tudo e contém Cristo, né? Como diz, é uma preparação a princípio, né, do nosso íntimo, né? E ele em nós nos preparando para recebê-lo. É engraçado, né? Se você crê, né, e a permitir o primeiro trabalho dele em você, você está apto a se tornar um receptáculo de Cristo Jesus e também do seu Pai, né? Eu e meu Pai iremos até ele e nele faremos morada. Cara, isso é fantástico, tá? Tá escrito na Bíblia, viu, gente? Não tô chutando, não, tá? Isso aí é fantástico, essa situação. E a gente não tá brincando de servir Cristo, tá? Ela tá lá em João 14, 23. É importante que você abra o seu livro aí e vamos ler junto, tá? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, tá? É fantástico isso aqui, ok? Isso aqui é o cumprimento da festa dos tabernáculos, percebe? Isso aqui é o cumprimento, né, do ápice, né, da manifestação de Cristo Jesus sobre a face da terra. É você, minha irmã, meu irmão, que ama a Cristo, que guarda a palavra de Cristo, né? Ou seja, você foi preparado como receptáculo, né, para você conter, né, uma parcela da natureza de Cristo, e agora você o contém, porque você o ama e guarda a sua palavra. Se você não acredita nisso, eu peço que você acredite. Se você acha que você não é merecedor, que bênção. Realmente você não é. Ninguém é, nem eu sou. Tá certo? Agora, uma coisa é certa. Aprove a Deus, aprove a Cristo, aprove ao Pai Elion, nos
preparar e nos trazer para essa situação. Ou seja, Cristo em nós, a esperança de glória. Ou seja, isso foi mistério revelado aos gentios, a princípio, tá? E nós temos uma obra muito grande pela frente, porque o reino de Cristo Jesus só será implantado quando a plenitude dos gentios absorver essa revelação de Cristo em nós, esperança de glória, tá? E o remanescente dos judeus ser um só povo, né? E muita coisa a gente fala por fé, muita coisa a gente fala porque a gente crê. Agora, muita coisa a gente tem que falar por viver, né? Por isso que é o estilo de vida aí, né? O adorador, tá certo? E nós estamos vivendo, nós estamos ousadamente falando claramente que nós contemos Cristo Jesus, que nós contemos o Pai Elion em nós, tá certo? E essa é uma ousadia que não vem de você mesmo, vem de Cristo Jesus em você. Consequentemente, realmente você é nova criatura. Você crê dessa forma, você tem vivido dessa forma, tá certo? Então, eu joguei para você aí um desafio para você pensar, entende? Porque eu quero comemorar com você o ano que vem, né, aqui no sítio da família Emanuel, né, lá em Baipendi, né, a festa dos tabernáculos. Eu já estou de antemão convidando todos vocês aí para estar com a gente aqui, tá certo? Ô Paulo, já mudei o nome do sítio, viu? O que acontece? Não é simplesmente um simbolismo, né? Tudo que está na palavra, eu não vejo como um simbolismo. Talvez, a princípio, eu até veja como um simbolismo. Mas depois, né, como o Anselmo me lembrou aí, né, a gente tem falado muito de profundidade, né? Eu vejo, assim, exímios nadadores na palavra, exímios nadadores, né, que nadam melhor do que a gente e nadam de uma maneira, uma performance fantástica, né? E se eu tentar acompanhá-los, eu não tenho a performance, né, para poder acompanhá-los. Agora, em contrapartida, né, eu não sinto que eu devo alguma coisa, né, para eles, porque o que o Cristo, né, o Filho do Deus vivo, tem feito em nossas vidas é nos preparar para águas profundas, para nós mergulharmos profundamente nele, percebe? Sermos contidos por ele, né? Ou seja, a superficialidade, né, da religiosidade, isso não quer dizer muita coisa, né? Ou então o exímio exercício, né, da interpretação humana da palavra também não quer dizer muita coisa. Agora, a manifestação da profundidade do Espírito de Cristo Jesus em nós, caramba, sai de baixo. Ninguém te segura, percebe? E é o que a gente tem buscado, tá entendendo? Então, eu quero de antemão já me preparar e junto com vocês, meus irmãos, né, nos preparar para essas festas, né? Você tem a consciência exata do que é que está acontecendo. Onde é que o teu nome está escrito em Cristo Jesus, percebe? O que é que está acontecendo no dia a dia da humanidade? O que é que está acontecendo com a tua intervenção em Cristo Jesus sobre a face da terra, manifestando a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra, né? E a primeira terra a ser conquistada é o teu próprio ser, né? Então, aquilo que a gente às vezes fala, né, com uma certa, com um certo limitador, né, de nós mesmos, a gente tem que, em Cristo Jesus, ter uma outra performance espiritual, tá? Ou você crê que ele está em você, por consequência, as tuas atitudes, os teus atos, a tua manifestação corpórea é condizente com a natureza de Cristo, ou então nós estamos vivendo por fé somente, percebe? O que não é ruim também não, tá? Mas aquele detalhe, lembrem-se, fé tem prazo de validade, tá? Ela um dia não vai existir mais, o que vai existir vai ser o amor. Então, o fluxo de amor é que nós temos que estar nos tendo como referência para que nós possamos viver em Cristo Jesus o fluxo do amor dele em nós, tá certo? Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, o cumprimento dessa palavra aqui, olha, é bem claro. Olha, eu te amei, né? No João 14, 23 de novo. Vou falar como Jesus, tá? Olha, cara, eu te amei. Eu me dei por você.
tá? E coloquei em você a semente do meu amor. Então, você tem a consciência da semente do meu amor em você? Então, se você tem a consciência, você me ama. Agora, se você me ama, você guarda a minha palavra. Percebe? Agora, você guardando a minha palavra, olha que coisa maravilhosa. O meu Pai te amará, porque você me ama e guarda a minha palavra, tá? E por isso, quando meu Pai te amará, né, nós iremos até você e faremos em você morada. Cara, o que é isso? Vocês conseguem ter a dimensão do que eu estou falando aqui? Né? Eu fico assim, bem maravilhado. Eu escutei vocês falando aqui da questão do espírito, né, do verdadeiro adorador, né, e essa performance, né, esse estilo de vida. Isso é condizente com esse João 14, 23 aqui. Tá? É muito forte essa situação, entendeu? Então, eu quero jogar um desafio para vocês, entende? Estou me jogando também esse mesmo desafio. Tá? Esse ano é um ano performático na minha vida. Tá? Eu quero uma performance em Cristo Jesus que eu ainda não me preparei para ela. Mas Cristo em mim pode fazer o que Ele quiser fazer. Né? Eu vou dar uma de Maria aqui. Eis-me aqui. Faça-se em mim a tua perfeita vontade. Tá? A única coisa que eu tenho consciência é de que Ele está em mim. A única coisa que eu tenho consciência é de que Ele já morreu e pagou o preço dos meus pecados. Então eu não tenho mais nenhuma condenação. Eu não tenho mais nenhum problema. Eu não tenho mais nenhuma limitação. Afinal de contas, Ele em mim é a minha expectativa de glorificação. Percebe? E como eu falei, né, nós temos uma performance muito maior ainda, né, que não é somente ganharmos o nosso território corpóreo para Cristo Jesus, né, ou seja, o teu corpo ser a expressão exata, né, de adoração a El Elyon. Tá? Nós temos também que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E isso não vai ser por manifestação, né, de Cristo dissociado do seu corpo multimembrado. Nunca, percebe? Ele não vai se manifestar sozinho, sem o seu corpo. Talvez ele possa se manifestar sem o Ronaldo, por exemplo, se o Ronaldo se ficar longe do corpo de Cristo, tá certo? Mas eu tenho lutado para estar o quê? Para estar sendo contido nele, tá? Conforme aquele cântico da Sara, né? E ser achado em Cristo, né? Eu tenho lutado para que eu seja achado em Cristo, né? Eu tenho lutado para que ele fale, né, para mim, né? Ronaldo, vem para cá que eu te conheço, né? Porque é duro, né, você escutar, não vos conheço, percebe? Ou seja, totalmente dissociado da natureza de Cristo. E alguns pastores, né, que, como eu falei, né, que tem um desempenho natatório em Cristo Jesus forte, né, talvez não entrem, porque nadam na superfície, mas na profundidade, ou seja, no segredo, no íntimo, no âmago de Cristo, eles não conhecem o que é isso, percebe? Agora, é importante que você possa ser achado em Cristo, percebe? De novo, vou fazer a pergunta. Vocês têm a dimensão do que eu estou falando? Se vocês não tiverem, não tem problema algum, tá certo? Agora, tenham pelo menos a determinação, né? Pai, eu sou carente de ti, mas está bem claro que o Senhor pode fazer morada. O Senhor me deu o seu amor, então por seu amor eu te amo. E eu vou guardar a tua palavra, tá?